Ô, ei, solta o acima nessa porra. Voltamos, senhoras e senhores. Voltamos pra gente poder falar do melhor assunto do mundo, falar do Mengão. Isso é bom demais, isso é minha cachaça, é meu vício, é minha amante, rapaz. Eu adoro você, Flamengo. Você perde, mas quando você ganha, eu esqueço tudo que você fez, mas tu me faz passar raiva. Mas eu gosto de fazer o quê? Eu sou uma safada do Flamengo. Não, eu só queria voltar naquele ponto que a gente tava falando da defesa do Flamengo. E assim, alguns pontos me chamam muita atenção, cara. A gente tá falando, pô, de um ano até agora, em partidas oficiais, com o time titular. O Flamengo não tomou gol. Isso é surreal, são 8 jogos sem tomar gol. Sendo 3 clássicos no meio, entendeu? E aí, se a gente pegar desde o início do Tite, em que ele ainda tava arrumando a casa, tudo, são 11 gols em 20 jogos. A gente tava até falando aqui, aproveitamento parecido com o Jorge Jesus, mas é isso, aquela questão de ser viúva do Jorge Jesus e tal, e assim, a gente não tem como comparar também. São ocasiões muito dizer diferentes. Que 100% de nada é nada, né, cara? É isso. É isso. E aí, assim, mas voltando pra defesa, cara, 11 gols sofridos em 20 jogos, 0,55, 56 gols por jogo. Então é um gol a cada 2 jogos. Já é muito, muito bizarro. Se você tirar 2 jogos que foram claramente fora da curva desse meio, foi o jogo contra o Grêmio, o Flamengo abriu o 2-0, tomou uma virada pra 3-2, e o jogo contra o Atlético Mineiro. Foram 2 jogos completamente fora da curva. Se você tirar esses 2 jogos, são 5 gols sofridos em 18 jogos. A média cai para 0,27. É quase um gol a cada 4 jogos. Isso é muito surreal. Muita coisa. Cara. Isso é muito surreal. Mas também, se olhar aquela época de 2019, a linha defensiva hoje do Flamengo é melhor do que daquela época. Você tinha, por exemplo, o Mari, que tecnicamente com a bola é um excelente jogador. Mas sem a bola, ele era o problema do Flamengo. Até o Jesus acertar a marcação. Não lembra do Gilberto no Bahia fazendo a festa em cima do Mari? Eu acho que ele é um jogador lento. Então, mas eu acho que... Foi difícil pro Jesus acertar essa defesa. Eu acho que o grande ponto, né, dessa melhora, a gente não sofre muito mais atrás, porque assim, além das linhas serem muito compactadas, o pelotão de frente, ele aprendeu a se posicionar para marcar. Dúvida. O Pedro é lento, mas o Pedro marca. Que é uma coisa que a gente reclamava muito. Lembra do Davinho, do Daverson? Quando o Cuiabá, ele falando, cara, assim, a gente abriu os zagueiros, o zagueiro balançava pro lado do Pedro e não voltava. Só que agora a marcação é dupla, às vezes tripla. Eu acho que o principal nesse ponto, né, desse time, desse esquema do Tite, são os pontas que marcam muito melhor, e assim, é onde o Cebolinha ganha do Bruno Henrique no entendimento de recomposição e de sufocar na frente. Cebolinha, ele é incansável, né, cara? E Luiz Araújo e De La Cruz. O Luiz Araújo é o primeiro combate e o De La Cruz é o segundo. Então, cara, o lado direito, para as viúvas do Everton Ribeiro, cara, que eu sou fã, gostaria que ele tivesse ficado, mas, cara, essa intensidade ele não faria. O Luiz Araújo faz, ele não faria. E é onde a gente estava falando do Gerson, que a gente vai entrar daqui a pouco, né, cara? Quem sai desse time pro Gerson jogar? Então eu pergunto só para poder voltar para vocês, você vai concluir, só para poder perguntar para vocês. A gente está saindo da transição da zaga para a gente poder falar da volância, tá? Com o que o De La Cruz vem apresentando e o que a gente sabe que ele é capaz de fazer, porque ele não jogou em qualquer clube, tá, cara? Assim, um cara ídolo no River, a famosa raça argentina misturada com a nacionalidade uruguaia. Então, assim, um cara joga muito. É o cara que ele não vai jogar, às vezes, para aparecer tanto, mas é um quebrador de linhas e tem um passe muito diferente, muito qualificado. E já conhece as pessoas de frente, principalmente o jogador, que é o Arrascaeta, né, cara? Ele sempre acha o Arrascaeta sempre acha ele. Queria perguntar para vocês o que vocês estão achando dessa composição do time, né? Dessa marcação e formação de jogadas de ataque, e aonde o Gerson entra. Só para concluir essa questão que a gente estava falando defensiva, para chegar nesse ponto, inclusive. E aí eu vejo um destaque muito grande na questão do Léo Pereira que a gente estava falando. Assim. O Léo Pereira parece muito claro que quando a gente mais reclamou do Léo Pereira era quando a gente estava com o Renato Gaúcho. Se você parar para analisar os jogos na época do Renato Gaúcho, a marcação era muito marcação individual. E o sistema defensivo do Renato Gaúcho em todos os times é sempre um problema.
O Léo Pereira chama muito atenção pelo fato dele ser um zagueiro muito bom em sistema. Ele tem uma leitura de sistema sensacional, assim. Se você parar para analisar como ele se movimenta, ele é o cara que está sempre prestando atenção em como tá a linha se movimentando. Se tem mais gente à frente, mais gente atrás, como que tá indo a pressão, como se distribui. Nesse momento, cara, eu gostaria muito de ter aquele Rodrigo Caio de 2019 do lado do Léo Pereira de 2024 aqui, porque a leitura deles de defesa ali seria um negócio surreal. Se a gente tem um elo fraco entre os zagueiros, hoje é muito mais o Fabrício Bruno do que o Léo Pereira. O Léo Pereira, ele sabe como jogar ali. O Fabrício Bruno, algumas vezes, ele fica nessa de vou correr atrás, e ele acaba perdendo o posicionamento e acaba dando condição pro atacante. Se o Ortiz vier, eu acho que o Fabrício Bruno perde a vaga. Provavelmente. No momento atual, eu acho que é quase certo. Mesmo o Ortiz fazendo o mesmo lado do Léo Pereira, eu acho que o Tite vai tentar adaptar. O Ortiz, ele já atuou algumas vezes como zagueiro central também. Isso é pautado do Flamengo, né, cara? Assim, um zagueiraço igual o Fabrício Bruno, mano, se não mantiver a excelência, a gente perde a cabeça. Mas acabou de renovar, né? Mas o problema do Fabrício Bruno é exatamente o que ele falou, que o Léo falou. Ele dar o campo ao adversário porque ele tem a vantagem da velocidade, primeiro. Isso torna um vício de jogo, porque daqui a pouco ele não vai ter essa velocidade. Segundo, se ele dá o campo, o adversário vai correr, vai aprofundar a jogada. O time adversário joga em bloco. Se o time adversário joga em bloco, o Flamengo joga em bloco. Ele obriga o time todo a recuar porque ele corre atrás do zagueiro. Aí eu vou ter uma linha de frente que eu quero que esteja próxima do gol o tempo todo para se desgastar menos e criar muito, tendo que carregar a bola. E qualquer um que joga a bola sabe, cansa muito mais carregar a bola, tentar se livrar do adversário, do que desconstruir o jogo. Então, assim, esse é o ponto do Fabrício Bruno, que eu tenho visto nos últimos jogos, acho até que ele tem melhorado em relação a isso. Ano passado ele pegava pesado. Até para não perder a vaga no time, pela forma que o Tite, surpreendentemente, tem feito a marcação. Muito lá em cima.